Boa tarde, pessoal. Meu nome é Uli Holtz, eu sou consteladora, terapeuta transpessoal e hoje eu estou aqui mais uma vez e é um grande prazer estar com vocês para o nosso 11º programa, a 11ª live sobre constelações familiares. Então, a proposta desses programas é sempre contar um pouquinho de alguma dinâmica dentro do olhar sistêmico, das constelações familiares mais especificamente. E hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre adultecer. Eu não sei se isso é uma questão para vocês que estão assistindo, mas desde muito cedo, ainda adolescente, eu tinha uma coisa comigo que era, puxa vida, quando eu crescer, quando eu ficar adulta, eu vou me sentir segura, eu vou me sentir inteira, eu vou me sentir plena. E eu imaginava, na minha ilusão infantil, que isso tivesse ligado com idade cronológica. Então, assim, quando a gente atinge uma certa maturidade, uma certa idade, que isso viria por acréscimo, que seria mais ou menos uma coisa fisiológica, uma coisa automática, esse adultecer, esse sentir-se pleno, inteiro, seguro, com uma autoimagem boa de si mesmo, né? Então eu imaginava que isso viria com o tempo. Só que o tempo foi passando e eu fui percebendo também que não era bem assim. E hoje, depois de tanto tempo, depois de tanto estudo e também conhecendo a terapia sistêmica, as constelações familiares, eu vou contar para vocês um pouquinho do que a gente precisa e vou conversar com vocês a respeito disso hoje, para a gente realmente adultecer, para a gente tomar posse, validar-se na nossa vida. E o que o Bert Hellinger, que é o criador do método das constelações familiares, o que ele fala a respeito disso, né? E o que ele percebeu com o trabalho dele? Ele foi padre durante 30 anos, né? Ele trabalhou durante 16 anos na África do Sul, acompanhando comunidades zulus. Ele fez vários estudos dentro da psicoterapia, várias linhas, análise transacional, psicodrama, gestalt terapia, terapia primal. Então ele trouxe várias abordagens e trouxe também, digamos assim, a mistura de todas elas e mais o conhecimento e mais a vivência dele em relação ao que ele via acontecer nos grupos que ele conduzia, terapêuticos. Então o que ele percebeu? Que existe uma coisa muito importante, que é o tomar pai e mãe, é o nós estarmos no nosso lugar em relação aos nossos pais. Então nas primeiras lives, na live 1 e na live 6, eu falei um pouco sobre como é que funciona a constelação, o que é a constelação familiar, e hoje eu quero entrar mais especificamente nesse tema de tomar pai e mãe, de adultecer para a nossa vida. Então eu não sei se vocês se lembram, quando a gente, quem acompanhou, mas eu vou mostrar o que acontece. Nós somos fruto do encontro dos nossos pais. O nosso pai encontrou com a nossa mãe. Vou até colocar eles aqui num outro lugar, onde eu vou colocar aqui um homem inteiro, um pai, que ocupa o seu lugar de homem, do lado direito, que é o lado de ir para o mundo, e essa mãe. E esses dois se encontram e eles têm um filho. Vou colocar uma filha aqui, que veio depois desses pais. De que forma essa filha adultece para o mundo? Quando ela olha para os pais e ela é 50% pai e 50% mãe. Nós somos 50% mãe e 50% pai. O nosso DNA conta essa história, a história de todos os nossos ancestrais. Então, todo o jeito de funcionar da família do meu pai e todo o jeito de funcionar da família da minha mãe se encontram em mim, 50% um e 50% o outro. E muitas coisas aqui, às vezes, também não aconteceram bem. Por quê? Porque talvez este homem, meu pai, e talvez esta mulher, minha mãe, também tivessem as encrencas deles. E talvez eles também chegaram na idade adulta e se fizeram a pergunta, puxa vida, quando é que eu vou me sentir pleno? Quando é que eu vou me sentir inteiro? E talvez eles passaram a vida inteira sem tomarem posse disso, sem entenderem o que isso significa e que existe uma forma, um jeito da gente tomar posse disso.
que acontece aqui? O nosso pai, ele também tem os pais dele. Ele tem uma mãe e ele tem um pai. E a nossa mãe, da mesma forma, ela tem um pai e ela tem uma mãe. E por sua vez, os nossos avós também vieram fruto do encontro dos pais deles. E assim por diante. E o que acontece aqui? Muitas vezes, esse encontro também dos nossos pais com os pais deles não foi um encontro onde eles se sentiram às vezes amados, ou esses pais tiveram muitas dificuldades também, tiveram que trabalhar muito, esses filhos sentiram a falta desses pais e de alguma forma sempre um filho, ele está à disposição desses pais, ele faz o possível para aliviar também o peso desses pais e muitas vezes um filho se coloca a serviço dos pais. Ou, num outro caso, como a gente também já conversou, onde os pais às vezes não estão presentes e eles são às vezes até pais violentos. Quando eles chegam em casa, eles querem sossego, os filhos ficam em volta e os pais meio que rejeitam esses filhos de forma inconsciente, quer dizer, nas dores dos próprios pais, só que os filhos fazem uma leitura. Esses pais não são os pais certos para mim, esses pais não foram bons o suficiente para mim, ou estes pais pesaram em mim porque eu sempre tive que cuidar deles, porque sempre encontrei eles muito carentes. Então, o que acontece com este filho nesse lugar? Este filho, ele fica muito grande, muito cheio de razão, né? Quando um filho está maior do que os pais, ele não consegue receber, tomar destes pais o essencial, a vida. E aqui eu vou colocar um bonequinho para representar a vida, né? Quando a gente olha assim, a vida, ela é maior do que tudo isso. E a vida, ela flui, íntegra, inteira, pura, imaculada por todas as gerações, atravessa os nossos pais e dos nossos pais ela nos atravessa também. Mas o que acontece aqui, né? Quando a vida, né, vem fluindo através das gerações, encontra os nossos pais, ela não faz curva para cima, ela acaba não preenchendo de vida este pequeno que está no lugar errado. Ele está muito grande, muito cheio de razão. E aí tem uma outra coisa, né, que a gente já conversou também, que razão todo mundo tem. Esse filho tem razão, essa mãe tem a razão dela, as dores dela, o jeito dela de enxergar o mundo e a vida, este pai também. Os nossos avós, cada um tem uma boa razão, uma justa razão, uma razão que é justa, para cada um ser e agir e sentir da forma que consegue, da forma que pode e da forma que acontece. Ninguém acorda de manhã e diz, hoje eu vou dar o meu pior. Não, todo mundo aqui acorda já com aquela ideia de eu vou dar o meu melhor. Pode ser que no final do dia a gente chegue à conclusão de que o nosso melhor não foi tão bom assim. Mas se a gente soubesse de manhã, quando a gente acorda, que teria este resultado no final, talvez a gente fizesse diferente. Mas todo mundo dá o tempo inteiro o seu melhor possível. Nós somos 7 bilhões e meio de pessoas no planeta. É muita gente, né? E cada um de nós tem uma razão que é justa para si mesmo, para a gente mesmo, para a gente agir, pensar do jeito que a gente age e pensa. Então, quando a gente olha para isso dessa forma, se meu pai tem a razão dele, minha mãe tem a razão dela, eu tenho a minha razão, aqui no Lé com Cré, não adianta, não resolve, não tem solução. Por quê? Porque eu tenho razão. E por quê? Porque minha mãe também tem razão, meu pai também tem razão. E se eu quiser provar a minha razão e ele provar a razão dele para mim, o que vai acontecer? Não tem solução. Por quê? Porque nós dois estamos certos. Nós três estamos certos. Eu, como filha, tenho a minha leitura de filha.
do relacionamento deles, do que eles deram para mim, do que foi bom, do que foi difícil, e eles têm também a leitura deles. E muitas vezes um pai ou uma mãe, ele não tem condição de olhar para um filho, por quê? Porque ele ainda está procurando no coração dele pelos pais dele, que também lhe fizeram muita falta. Então, se a gente for imaginar, e hoje eu estava conversando essa semana com um cliente, e ele estava falando, ele tem assim, bastante julgamento em relação ao pai. Foi difícil, o pai saiu de casa, a mãe criou sozinha, e são uma série de dificuldades. Depois ele formou uma outra família, ele tem outros filhos na outra família, e é claro que esse primeiro filho, ele se ressente, porque ele também queria ter direito a essa família, ele também queria ter direito a pai e mãe, e de repente a vida aconteceu de uma forma que isso não aconteceu. Isso não fluiu da forma que ele gostaria que tivesse fluído. Então, a gente estava falando sobre isso, né? Então, como é difícil a gente entender que o nosso pai ou a nossa mãe, de repente, eles tinham 20, 21 anos de idade quando eles se casaram, quando eles se encontraram, quando eles nos conceberam. E muitas vezes, no caso deste meu cliente, né, ele já tem mais do que essa idade, a idade que o pai dele tinha quando o pai dele foi pai. E ele não é pai hoje ainda. E ele até comentando, ele falou, puxa vida, Uli, é verdade, se a gente olha desse ponto de vista, eu até imagino, puxa vida, como é que eles tiveram coragem de serem pais tão cedo? Eles são realmente muito corajosos de se disponibilizarem para a vida numa idade onde eu, com vários anos a mais, não me considero ainda apto para dar esse passo. Então, o que acontece aqui, né? Esses pais, muitas vezes eles também estavam emaranhados nas histórias dos pais deles, ainda procurando por um reconhecimento desse pai e dessa mãe, e quando eles têm filhos, os filhos aconteceram, né? De uma forma ou de outra, com consciência, com menos consciência, por vontade própria, por impulso, tanto faz a razão. Por quê? Porque a vida deu certo. Se não fosse exatamente estes pais e eles terem resolvido e decidido ficar juntos por um motivo ou por outro, ou que fosse um acidente, digamos assim, rasgou uma camisinha, ainda assim, o que essa criança, o que essa pessoa diria? Yes, que bom que deu errado, que bom que falhou. Por quê? Porque se não tivesse acontecido exatamente deste jeito, eu não estaria aqui. Então, os nossos pais, eles já nos deram tudo aquilo que a gente precisa, o essencial, a vida. E isso deveria bastar. E muitas vezes, por que é que não basta? Porque a gente se ressente, a gente gostaria que eles fossem diferentes. A gente está na nossa razão, lembra no Lé com Cré? Eu estou na minha razão e aqui não tem solução. Por quê? Porque eu penso e sinto com o meu umbigo. Eles pensam e sentem com o umbigo deles. Cada um sente do jeito que consegue, do jeito que pode. Agora, isso não é da conta do pequeno. Vocês lembram da lei da hierarquia? Eu não sei se vocês lembram, né? São 3 as leis que regem o amor nas famílias, né? E o que o Bert Hellinger fala? Que a primeira lei é a lei do pertencimento, que diz que todo mundo tem direito a pertencer ao seu sistema familiar. E que encrencas acontecem quando acontecem as exclusões, que é o caso que a gente falou também dos abortos, um aborto natural, e de repente nasce o segundo filho, que é chamado de primeiro. Então isso traz uma dificuldade para esse filho, que é o segundo, e que é chamado de primeiro. Então quando a gente traz essa exclusão à luz, essa vida desse segundo filho, ele no lugar dele de segundo filho, isso flui de uma forma muito mais tranquila. A segunda lei é a lei da hierarquia, que é dessa que nós estamos falando aqui agora, né? Então, onde os nossos avós deram a vida para os nossos pais. Os nossos pais deram a vida para a gente. Mas quando a gente está no julgamento, quer dizer, eu estou na cabeça, eu tenho milhões de razões
que fazem de mim, né, que me fazem entender o que aconteceu com os meus pais, o que aconteceu entre eles. E aí o que a gente faz? A gente cresceu em corpo, mas ainda que a gente tenha crescido em corpo, nós vamos ser sempre e eternamente os pequenos dos nossos pais. E quando a gente se coloca, e o Bert Hellinger fala nesse caso, de num lugar de uma prepotência infantil, né? De achar que eu sei mais do que os meus pais, ou que eu preciso saber mais do que eles. Eu posso até saber mais do que eles, racionalmente falando, mas a partir do momento que eu sei mais do que eles, que eu entendo a dinâmica, que eu vejo por que o meu pai se encrencou, por que ele não teve olhos para mim, por que a minha mãe se encrencou, por que ela não teve olhos para mim. Quando eu entendo o que aconteceu, eu posso ir para o passo seguinte, que é me abster de ter razão. Então eu tenho razão. Mas e daí? Todos têm razão. Quer dizer, a minha não é nem melhor e nem pior do que a razão de ninguém. Então quando eu entendo isso, que para mim, dentro da lei da hierarquia, é muito mais leve se eu posso voltar para o meu lugar de pequena em relação a eles, onde eu murcho em relação a eles. Eu vou até trocar o bonequinho por um bonequinho pequeno, para isso ficar mais claro ainda, né? Então, quando eu sou e tomo a minha posição como pequena de pai e mãe, ou seja, deste lugar acontece aquilo que a gente fala que é assim, é uma lei universal, é que nem a lei da gravidade. Quando um pequeno se coloca no lugar de pequeno, ele percebe esse fluxo de vida que vai passando por todas essas gerações, chega nos nossos pais e dos nossos pais na gente. Então, quando um filho entende o que aconteceu, mesmo que ele tenha julgado esses pais, ele entende qual foi a razão, e essas razões elas são muito facilmente demonstradas numa constelação familiar, porque muitas vezes a gente não consegue abrir mão de ter razão, porque a gente não consegue ver o lado dos pais, a justa razão deste pai ou a justa razão dessa mãe para ela ter sido do jeito que ela foi, para ter acontecido exatamente como aconteceu. Então, numa constelação, quando a gente traz à luz a dinâmica e entende o que aconteceu, quais foram os emaranhamentos aqui, por que eles não tiveram condição de dar para a gente o amor do jeito que a gente gostaria de ter recebido. E mesmo assim, seria muito difícil, né? Porque a gente tem sempre um senão, a gente também vem com uma predisposição. E aí eu também falei naquela primeira live, né, sobre a ressonância mórfica do Rupert Sheldrake, onde ele também diz que não é por acaso que a gente nasce na família que a gente nasce, tudo acontece por ressonância. A gente se encontra por vibração harmônica, digamos assim. Vou dar um exemplo, se eu vibro limalha de ferro, é o ímã que vai me atrair, não é a eletricidade estática. Se eu vibro bolinhas de plástico, é a eletricidade estática que vai me atrair, não é o ímã. Então tudo acontece, digamos, por ressonância, por sincronicidade, como dizia Jung, né? Então não é por acaso que a gente nasce e encontra estes pais encrencados desse jeito. Não é por acaso que a gente tem potencial para ter as razões do jeito que a gente tem, para poder juntar elementos do jeito que a gente consegue. Então pensar da forma que a gente pensa. Tudo tem a ver. A nossa ancestralidade, a nossa parte genética, a nossa parte vibratória. Hoje a física também fala muito, e a biologia também fala muito da epigenética, que são essas influências ambientais que influenciam inclusive a nível de DNA. A nossa geração, quer dizer, o que a gente vive, e também as próximas gerações com as nossas vivências, né? Então, tudo está interligado, isso é tudo muito bonito, né? E como o Bert Hellinger percebeu, tudo acontece por amor,
tudo é por amor. Nada acontece que não seja por amor, mesmo que seja um amor deslocado, um amor mal entendido, um amor mal interpretado. Mas tudo que acontece, acontece por amor, porque ninguém acorda de manhã e diz: hoje eu vou dar o meu pior. Não. Todo mundo procura dar o tempo inteiro o seu melhor possível, independente do que seja. E pode chegar no final do dia e chegar à conclusão: puxa vida, se eu soubesse no começo do dia o que eu sei agora, o resultado que eu colhi, eu teria feito diferente. Mas não teria, porque você não teria esse resultado colhido, né? Então a gente vê que todo mundo dá o tempo inteiro o seu melhor, por isso não existe culpa, não existe um culpado, um algoz e uma vítima. Existem dois que se encontram. Então quando eu entendo que os meus pais já me deram tudo que eu preciso, tudo, eu me abstenho de tudo que tem a ver com as encrencas deles, porque as encrencas dos meus pais são missão de vida para eles, resolvê-las ou não, não tem nada a ver comigo. Eu já recebi o principal, a vida. E quando um filho pode e se valida da vida que recebeu do pai e da mãe, aqui ele adultece. E aí, eu gosto muito de uma analogia, né, de uma imagem, que é a imagem do batismo, que eu sempre conto assim, né? Então, se você imaginar, né, e por que eu uso o batismo? Porque está mais próximo de mim, né? Eu fui batizada também quando criança e tal, então eu gosto de usar essa analogia para a gente fazer essa imagem. Então, quando uma criança nasce, né, ela nasce e ela é batizada. E o padre vai lá, joga uma aguinha, do ponto de vista da criança, estou falando, tá? E a criança não entende o que isso quer dizer. E de repente terminou o batismo, agora ela é cristã. Só que para a criança, o que isso quer dizer? Ela não tem a mínima ideia do que aconteceu. Os pais ofereceram e ela está ali. E ela não sabe o que isso quer dizer. Agora, à medida que ela vai crescendo, que ela vai se interessando pela vida de Cristo, que ela vai entendendo o que significa ser cristão, e ela se encanta com essa linha filosófica, com a presença e com a figura do Cristo. Quando ela vai pelas próprias pernas, por exemplo, fazer uma crisma, ela vai validar aquilo que ofereceram para ela quando ela nasceu. Ela vai tomar posse daquilo que ela já tinha recebido. Esse adultecer, ele é assim também. Quando a gente vai aos nossos pais, e esse ir aos nossos pais não precisa ser fisicamente, pode ser internamente. Quando eu fecho os olhos, imagino que eu entro em contato e tomo posse dos meus 50% mãe, valido, e dos meus 50% pai, imaginando que eu abraço eles por baixo e me deixo abraçar por cima, imaginando que a vida flui dos grandes até chegar em mim, e disso eu tomo posse, né? Isto é adultecer, porque eu recebi dos meus pais a vida no dia da concepção. No dia que eles se encontraram como homem e mulher, eu fui concebida. No dia do nosso nascimento, o que acontece? No dia do nosso nascimento, nós somos expulsos desse útero, né? O útero nos expulsa e a gente nasce por uma vida fora do útero. Mas isso não quer dizer que a gente tomou posse da vida. A gente toma posse da vida quando a gente se valida no nosso DNA mãe e no nosso DNA pai. E mais, quando a gente imagina que atrás dos nossos pais, os pais deles também são a fonte da vida deles. E que a gente sente essa força de vida fluindo, desde os primeiros homens e mulheres, passando por muitas gerações, chegando nos nossos pais, dos nossos pais em nós. Quando a gente toma posse, que a gente sente a força que é isso, o que quer dizer isso. Porque se qualquer um deles tivesse morrido, se alguma coisa tivesse acontecido errado aqui, não tivesse dado certo, não seríamos nós. Às vezes, e por isso também a gente conversou já naquela live onde eu falei sobre quem pertence ao sistema familiar. Por isso que é tão importante, por exemplo, uma ex-noiva, um ex-namorado importante. Puxa, que bom que eles saíram da vida dos nossos pais. Porque se eles tivessem ficado,
não seríamos nós aqui. Então tudo deu certo, a vida deu certo. Então por isso, às vezes numa constelação, o que acontece também? Principalmente numa constelação em grupo. Às vezes acontecem situações muito difíceis, onde, por exemplo, um pai espancou muito um filho. E numa constelação, quando a gente entende qual foi essa razão, onde estava a dor desse pai, isso vem à tona, às vezes um representante do pai, ele fica tão emocionado que ele fala: filho, por favor, me perdoe, me desculpe. E aí também tem uma outra coisa que é importante, que o Bert Hellinger frisa muito. Quando um filho é colocado no lugar de ter que desculpar um pai, de ter que tirar a culpa do pai, o que esse pai está fazendo sem querer com esse filho? Ele está empurrando esse filho de volta para um lugar de grande. Porque se o filho tem o poder de tirar a culpa de um pai, ele é grande ou ele é pequeno? Ele é grande. Então, basta que um pai diga para um filho: eu sinto muito. Porque se eu soubesse naquela época, tivesse a consciência que eu tenho hoje, se eu entendesse o que eu entendo agora, eu teria feito diferente. Só que não foi possível. Então, eu sinto muito. E da parte deste filho, ele dizer: eu devolvo para você o que é seu. Eu me retiro das suas encrencas e permito que a vida flua íntegra, inteira, imaculada, passando por todas essas gerações sem se contaminar. Da mesma forma que ela passa e que ela vem passando por todas as gerações, sem se misturar com as encrencas de ninguém, ela chega da mesma forma inteira neste filho, passando por todas essas gerações. E é disso que esse filho, isso nós tomamos posse, da vida, que é maior do que todas essas encrencas. E as encrencas, elas são missão de vida dos nossos pais, nossas, em relação aos nossos filhos. Quantas coisas nós temos que são nossas, a gente fica com o que é nosso. E quando a gente está com a nossa batata quente, né, na mão, e a gente se virando, quer dizer, a gente está se aprimorando dia a dia nesse sentido de evolução. Isso não tem nada a ver com os nossos filhos. Eles podem ficar só com o que de melhor eles receberam, a vida. E nós também podemos ficar com o que de melhor nós recebemos dos nossos pais, a vida. E aí sim a gente toma posse do que é nosso e a gente adultece. A gente faz valer em nós a vida. E isso é adultecer. E nem sempre isso também é fácil, digamos, da gente incorporar. Eu posso entender isso, mas vivenciar isso fica muito mais fácil quando a gente entende numa constelação, por exemplo, o que aconteceu. E uma outra coisa, né, que a gente fala também do me desculpe, que eu já mostrei para vocês que é pesado demais pedir desculpas, porque não existe um culpado e um inocente. Se eu peço desculpas, eu considero que um está certo e o outro está errado. Na verdade, são dois que se encontram. Cada um fica com a sua parte na responsabilidade por esse encontro. Agora, o perdão ele vai além. O perdão, na etimologia da palavra, ele quer dizer doar tudo, dar tudo. Então, eu devolvo para os meus pais o pacote deles, porque se eu devolvo para os meus pais o que é deles, eu devolvo para eles a dignidade de eles poderem voltar a ser os grandes aos meus olhos. Eu devolvo para eles a condição de grandes, de que eles são capazes de se virar com o que é deles, né? Então, dentro dessa condição, um filho pode tomar o que de melhor ele recebeu desses pais, e aqui este filho cresce. Esse filho cresce, pode tomar estes pais e, com o que de melhor ele recebeu, olhar para a sua própria vida e seguir para a sua própria vida, com toda essa bagagem. Então, pessoal, por hoje era isso que eu queria contar para vocês.
Se vocês tiverem alguma sugestão, por favor, entrem no Face, coloquem as sugestões, se vocês quiserem algum tema, se vocês quiserem mais informações sobre o método de constelação em si, eu estou à disposição. Então, meu telefone é o 15, que é Sorocaba, 991 11 5467, também por WhatsApp, e vai ser um grande prazer poder responder as perguntas de vocês. Um grande beijo e até uma próxima!